Fala galera, como é que vocês estão? Meu nome é Pedro e esse aqui é o Jesus Steps, um podcast onde juntos nós aprendemos a pisar nos passos de Jesus e seguir a trilha que ele deixou aqui para nós. E uma grande questão que passa na cabeça de todo jovem na sua caminhada com Jesus é: por que eu posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Por que eu tenho que entrar nessa caixinha do que eu tenho ou que eu não tenho que fazer? Sendo que, na verdade, o convite do Senhor é para algo muito maior e para viver uma vida de abundância. Em João 14,6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E em João 10,10 ele diz: Eu vim para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Então para pensar comigo. Jesus, Espírito Santo e Deus Pai são um só. Então ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Assim, o Espírito é vida. O Espírito Santo também é vida. E quais são as características do Espírito Santo? Em Gálatas 5,22 diz que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O grande convite do Senhor é para que a gente tenha uma vida em abundância nas características do Espírito. Uma vida em abundância no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o padrão do Senhor para a nossa vida. Esse é o grande convite dele para a nossa vida. Jesus veio e deixou as suas pegadas, deixou um exemplo de viver para que a gente possa seguir o mesmo exemplo, para que a gente tenha uma vida em abundância, uma vida cheia dos frutos do Espírito. E Deus não quer te impedir de viver. Na verdade, Ele quer que você viva, sendo que a vida de verdade, uma vida em abundância. Porque a gente tem um padrão, a cultura implementou um padrão na nossa cabeça de uma vida que na verdade não é vida, é uma vida que leva para a morte. Muitas vezes somos confundidos e achamos que estamos indo no caminho da felicidade, mas na verdade é tudo uma armadilha do diabo para te aprisionar e não te fazer viver o bom, perfeito e agradável plano do Senhor para você. E para tornar um pouco mais lúdico, eu quero te contar uma história. E o nome dessa história é A Canção Mais Doce. Em pé, no convés de seu grande navio, o capitão Ulisses e os seus marujos estavam indo para uma aventura, desbravar uma terra, e era tudo propício. Havia o cheiro do mar, havia as gaivotas cantando, era um lindo dia de sol. Até que um de seus marujos grita: Capitão, capitão, e ele vem assustado ao capitão. E o capitão diz: O que houve, rapaz? Por que você está tão preocupado? E o marujo aponta as pedras e diz: As sereias, capitão. E o capitão Ulisses fica nervoso, porque ele não sabe o que fazer. O canto das sereias era um canto tão doce que atraía qualquer homem cujas veias corressem sangue. Mas ele grita para os seus marujos: Hoje não é o dia em que esses demônios vão nos pegar. Nós não vamos naufragar, rapazes. Mas assim que o canto da sereia começa, o capitão começa a perder sua lucidez. E ele já começa a pensar: talvez a gente possa só desviar das rochas, ou ir ao redor delas. E ele volta ao seu momento de lucidez e manda para que todos os seus marujos colocassem cera de abelha no ouvido deles e que amarrassem o capitão no seu mastro. E eles, atravessando pelas sereias, o sangue do capitão ferve de amor pelaquela canção que estava atraindo ele, porque ele era o único que estava ouvindo. E ele começa a gritar com seus marujos: Eu vou mandar vocês para fora, eu vou jogar vocês ao mar, me desamarrem. Mas ninguém ouvia ele porque estava todo mundo com cera de abelha no ouvido. E eles passam pelas sereias, eles estão num lugar onde não é mais possível ouvir o canto delas. E ele fica frustrado, ele fala: Por quê? Por que as coisas que eu mais desejo me levam para a destruição, me levam à morte? Por que eu devo me privar de algo tão lindo? Hoje foi o mastro que me salvou pelo impetuoso anseio que senti pelo doce, porém mortal, canto das sereias. E eu entendo a dor de Ulisses. Muitas vezes nos ensinam a nos amarrar no mastro e ouvimos os sermões falando das rochas da morte, do canto da sereia que nos atrai para as rochas da morte. Então parece que nós temos duas opções. Viver uma vida amarrado no mastro e obedecer às ordenanças divinas, ou chutar o balde. Mas eu tenho o privilégio de te apresentar uma terceira opção, que é a canção mais doce.
Não muito atrás do navio de Ulisses e seus marinheiros havia outra embarcação, que também conhecia e sabia do canto das sereias. E veio um marinheiro ao capitão dessa embarcação e disse: Capitão Orfeu, é logo ali que acontece o canto das sereias. E haviam pessoas que estavam na embarcação justamente para aquele momento. Então o capitão sorri e toda a tripulação também fica feliz. E outro marinheiro chega e entrega uma maleta a esse capitão. O capitão abre a maleta e ele tira o seu lindo instrumento da maleta e ergue com um sinal de vitória. E os marujos dizem: toque, capitão, a sua canção. E o capitão começa a tocar uma canção que ele mesmo tinha composto. E uma canção mais doce que o canto das sereias. Eles passam pelas sereias e nenhum dos marujos sequer se tocam com as sereias, porque o canto do capitão era mais doce, porque a música que ele estava tocando era mais doce. E assim acaba a nossa história. Saiba que Deus espera ansiosamente para que você entre na tripulação dele, para que ele possa tocar a canção mais doce exclusivamente para você, para que você possa ter uma vida de abundância. Uma vida de abundância. E é por conta do sacrifício de Jesus que hoje podemos desfrutar da canção mais doce e desfrutar da graça do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse podcast. Que o Senhor venha abençoar o ouvinte do outro lado da tela. Que o Senhor venha tocar a canção mais doce exclusivamente para ele, Senhor. Mostra o que o Senhor tem preparado para ele, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem entrou no coração dos homens aquilo que o Senhor preparou para nós. Então, Senhor, deixa claro o caminho que devemos tomar e que possamos seguir os teus passos e seguir a trilha que o Senhor deixou aqui na terra. Nos ajuda, nos capacita, nos corrige e nos sonda, Senhor. Assim oramos no teu nome, Jesus. Amém. Amém. E eu, como sempre, eu vou pedir para que você dê um like, compartilhe, ative o sininho. Vamos tentar fazer a palavra de Deus chegar a mais pessoas, para que mais pessoas possam viver a canção mais doce. E nos vemos no próximo Jesus Steps. Tamo junto.